Salve, galera do De Olho no Jogo, tudo bem? Estamos aqui para cumprir uma promessa, né? Para falar de Atlético campeão brasileiro em 2001. Claro que essa série está totalmente inspirada nas transmissões que a Rede Globo, a RPC, né, está fazendo dos títulos brasileiros do Atlético e do Coritiba. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o que aconteceu em 2001, sobre aquele dezembro mágico para a torcida atleticana em 2001 e sobre como foi a montagem daquela equipe. Hoje a gente promete que vai dar tudo certo. Hoje vai ser bacana. Hoje as conexões já estão testadas novamente. Vamos conversar com Eugênio Machado Souto, o Geninho, esse nome que está eternamente aí na história do Furacão e que hoje vai conversar com a gente. Geninho, disse que está tudo certo aí com a internet, né? Tudo bem? Tudo bem, um prazer voltar a falar com vocês, né? Mais uma vez pedir desculpas, porque primeira tentativa nossa tivemos alguns problemas técnicos. Vamos torcer para que hoje a gente consiga bater um papo legal. Olha, dá até uma paz te ouvir e te ver sem nenhuma trava, gente. É muito bom. Bom, então já vamos tocar essa conversa. E como a gente disse, né, na nossa primeira tentativa lá no nosso ao vivo, a nossa ideia hoje é tentar mostrar um lado diferente da conquista do título. Provavelmente você já ouviu o Geninho em muitas entrevistas falando sobre os bastidores daquele elenco, um elenco que era animado na sua forma de se comportar, sobre como era lidar ali com personalidades tão diferentes e personalidades muito fortes, né? Como era segurar aquela rapaziada, como eles ficaram trancados no CT do Caju em um mês daquela reta final, né, no Campeonato Brasileiro. Claro que a gente vai passar por essas histórias também, mas hoje a nossa ideia é resgatar como aquele time jogava. É como se o Geninho voltasse no passado e revisitasse a obra que foi aquele Atlético de 2001. Tenho certeza um dos principais trabalhos da carreira dele. Essa é a nossa missão. E, Geninho, até por isso, né, eu quero voltar no centro da questão, que é justamente o momento que você assume. Era um momento ali de dificuldade por conta da maneira que saiu o Mário Sérgio, pelas declarações que ele deu, né, pela imagem que tinha o elenco naquele momento, mas taticamente, né, como que você encontra aquele time logo na sua chegada, Geni? Bom, todo mundo sabe, eu peguei o barco andando, né? Não fui eu que montei aquele grupo foi montado pelo Mário, um clube muito bom, muito bem montado, com peças de qualidade. Vinha jogando dentro da filosofia de o treinador que saiu, isso é uma coisa natural, você assume, a equipe vem condicionada a jogar de certa maneira. Nós tínhamos pouco tempo para trabalhar, um time muito cobrado, que vinha em cima de críticas pesadas em relação ao comportamento de alguns jogadores no extracampo, colocando todo mundo na parede, todo mundo em dúvida, inclusive na sua condição técnica. E nós tivemos praticamente uma semana, menos de uma semana, acho que numa terça ou uma quarta-feira, e já nós tínhamos um jogo contra a Portuguesa, se não me engano, no domingo. Eu procurei montar a equipe dentro daquilo que eu gosto, que é jogar com 3 zagueiros. Eu tinha, dentro do grupo, 2 laterais de forte apoio. O Mário já utilizava um pouco disso. Eu tentei colocar coisa minha naquele grupo, né? Tentar, primeiro, apaziguar o momento, tentar motivar aquele grupo, fazer com que aquele grupo criasse uma responsabilidade de dar uma resposta em cima das críticas. Isso era fundamental que acontecesse. Fazer com que aquele grupo acreditasse em mim, acreditasse nas minhas ideias, acreditasse que nós poderíamos reverter aquela situação e ter uma caminhada diferente. E foi colocando algumas coisas minhas. Eu já tinha trabalhado com o NEM no Paraná, nós tínhamos sido campeões da Série B, que era o módulo amarelo, era um ano antes, ele era o meu livro naquele time. Eu já tinha trabalhado com o Alex no Vitória, conhecia alguns jogadores, o Souza já tinha trabalhado comigo. Então, nós conversei muito com esses jogadores e fomos passando algumas ideias. A ideia inicial era entrar com 3 zagueiros, né? Era o Gustavo de um lado, o Rogério do outro, né, fazendo a sobra. E na ponta, fechando o losango, que eu acho que era fundamental para jogar no 3-5-2, o Cocito, que tinha uma característica de fazer aquela marcação que nós chamamos de para-brisa, marcava um lado e marcava outro, um jogador de muita pegada. E laterais de apoio, que eu sabia que tínhamos, né? O Alessandro e o Fabiano eram praticamente 2 pontas. E nós jogávamos, a ideia era essa, tentar marcar forte, tentar fazer com que o time tivesse uma segurança defensiva
e que criasse uma identidade ofensiva. Era fundamental dentro da característica dos jogadores que eu tinha. Eu tinha Clebson, que saía para o jogo. Eu tinha Gabiru, que saía para o jogo, encostava como um terceiro atacante. Eu tinha 2 laterais que do meio para frente jogavam como ponta. E tinha 2 atacantes de muita qualidade que se completavam. O Alex pela direita, mais técnico, e o Kleber pela esquerda, uma rapidez e uma facilidade de fazer gols. No começo sempre cria aquela expectativa, é sempre uma incógnita. Tivemos algumas dificuldades no primeiro jogo, mas ganhamos o jogo. Começamos, inclusive, perdendo, depois viramos. A equipe, depois, com um pouquinho mais de tempo, foi assimilando com muita facilidade aquilo que eu imaginava. Como eu disse, era um grupo de qualidade, que precisava pôr essa qualidade para fora. Foram assimilando, os resultados vieram vindo, a confiança veio vindo junto, e nós ficamos aí uma sequência boa de partidas invictas, né, que nos levou de um meio fundo de tabela à parte da frente. E aí essa equipe, depois que entrou na parte da frente, não saiu mais. É uma chegada impactante mesmo, né? Até pelos bastidores daquele time, né, Daniel, que ferviam naquele momento por todas as declarações do Mário Sérgio. Vamos para a tua primeira pergunta aí, Piva. Primeiro, agradecer muito aí o Geninho, a contribuição dele aí pra gente, um cara que todo mundo já sabia que era espetacular, tá só se provando aí mais uma vez, muito bacana aí com a gente aí para todo o nosso público aqui do De Olho no Jogo. E Geninho, o time do Atlético era um time muito ofensivo, mas acho que para a gente começar a entender um pouco o jeito de jogar, o primeiro passo seria entender um pouco a marcação. Você já citou ali a questão dos 3 zagueiros, do losango ali com o Cocito. Gostaria que você falasse um pouco de como que era a questão ali, porque muitas vezes a gente via o Gustavo e o Correia invertendo, acompanhando ali o adversário, e o Cocito tinha também um papel muito importante, que era marcar ali o principal jogador do time adversário. Foi assim com o Esquerdinha, foi assim com o Kaká. Gostaria que você falasse um pouco como que era essa orientação, como que funcionava ali essa questão tanto do Gustavo quanto do Correia, e também o trabalho que o Cocito fazia ali, que, sem dúvida alguma, era digamos, o carregador de piano daquele time. Bom, era um time que, como você disse, saía muito forte para o ataque. Nós saíamos com 6 jogadores, chegando com muita tranquilidade lá frente. Era 2 atacantes, era um meia com outro volante que também se transformava em meia, um dos meias se transformava em atacante, eu vinha com 2 laterais. Quando era possível, se soltava até mais alguém de trás. Mas havia uma consciência que tinha que haver uma recomposição muito rápida, parecida mais ou menos com o que se faz hoje. Você perdia a bola, você tentava retomar ela já no campo do adversário, tentando um pressing muito rápido, e para dar tempo da gente encaixar. Quando o adversário conseguia sair jogando em cima da gente, é claro que havia um encaixe lá dentro. Naquela época, a maioria dos times jogavam com 2 atacantes, um aberto e um dentro, ou 2 enfiados, mas jogava com 2 atacantes em cima da defesa. A ideia dos 3 zagueiros era exatamente isso, para que nós marcássemos e tivéssemos uma sobra e dando liberdade pelos lados. Então, havia um acompanhamento do Gustavo pelo lado direito, pelo Rogério pelo lado esquerdo. Se o atacante saía, acompanhava até o meio, não precisava ir no campo do adversário, mas até o meio tinha que pegar. Era quase que um homem a homem, cada um acompanhava um atacante dos adversários e ia embora junto. E o Cocito jogava em cima do homem da armação. No caso, você citou bem, o Esquerdinha do São Caetano, o Kaká do São Paulo, como outros jogadores. Aquele jogador que vinha pelo meio armando, que vinha municiando esse pessoal da frente, que vinha jogando pelos lados, esse era o homem do Cocito. O Kleber pegava o outro, invariavelmente, o outro meia ou um dos volantes que saía para o jogo. Os meus laterais batiam lateral com lateral. Né? Então, ficava mais fácil. E o Ney ficava fazendo aquela sobra. Quando nós tínhamos uma bola enfiada no fundo, havia uma troca. Saía um dos zagueiros para fazer a cobertura de fundo, lá no fundo, né? E aí sim, aí encaixava o Cocito num desses homens, num dos atacantes, voltava o Cleberson para fazer a função do Cocito. Quando a bola era enfiada dentro, saiu, não havia modificação. Né? Então, uma cobertura um pouco mais longa, mais no meio, quem saía era do lado do Cocito do outro. Então, havia uma turma disso. Todo mundo sabia realmente tinha que fazer, a movimentação que tinha que fazer, e funcionava bem. Geninho, a gente está até mostrando aí algumas imagens, né? A gente preparou algumas artes, destacando um desses jogos que essa estratégia funcionou muito bem,
que foi o primeiro jogo aqui na Arena da Baixada contra o São Caetano, o jogo que encaminha o título, e tentando aqui demonstrar, talvez você não consiga ver aí no seu celular, mas exatamente aquele desenho, né? Como o Rogério Correia, que era um zagueiro mais rápido, marcava o Anailson, o Magrão era marcado pelo Gustavo, o Cocito marcava o esquerdinha, e os laterais avançando para combater a subida do Mancini lá do lado direito e do Marcos Paulo do lado esquerdo. Nesse caso aí, Geninho, era muito importante ter também as vitórias individuais, né? E foi o que aconteceu. Eu lembro que o Rogério Corrêa engoliu o Anailson nesse jogo aí, o Cocito também conseguiu ter essa sequência ali na reta final, mas eu queria que você falasse especificamente sobre o planejamento para marcar o São Caetano, né? Para combater esse time que era o time da moda ali no futebol brasileiro. O São Caetano realmente você citou bem, era o time da moda. Um time altamente badalado, com um crescimento muito grande dentro do futebol paulista e depois começou a ser reconhecido dentro do futebol brasileiro, chegou até depois de disputar uma final de Libertadores. Tinha naquela época já um patrocínio muito grande das Casas Bahia, que ele permitia investimentos e montar um time forte. Era um time que jogava muito também voltado à ofensividade. No jogo do São Caetano, inclusive, nós temos muito disso, muito diferencial, muito homem a homem, né? Então, o Magrão era um centroavante forte de presença da área, o Gustavo era quem melhor fazia isso, o melhor jogo aéreo, uma compreensão física mais forte que a do Gustavo, era ele que pegava. O Gustavo saía pelo lado para pegar quem movimentava mais. O Gustavo não poderia fazer, mesmo porque se eles trocassem de lado, eles teriam muita dificuldade, né? E o Cocito não deixou bem os lados, nós não deixamos os lados do São Caetano jogar. Ali sim, os laterais, cada um independente de quem era do adversário, quem caía no setor era marcado. O lateral marcava lateral, o lateral não entrava no meu time. Ele marcava o corredor, evitando que o time adversário jogasse no fundo. Você jogava contra o Atlético naquela época, tinha muito pouca jogada de fundo. As duas, obviamente, eram lançadas do bico da área, da intermediária, porque o adversário tinha muito pouca chance de jogar no fundo do meu campo por essa esquematização que nós tínhamos. Era fundamental o jogador cumprir função, determinar. Quando você dava, você vai marcar X e X não pode jogar. Tinha que haver uma condição de que o jogador tinha que ficar para que o resto não conseguisse jogar. Geninho, para a gente começar a falar dessa parte ofensiva, chamava muito a atenção a facilidade com que o Atlético chegava à frente. O lado direito, no contra-ataque com o Alessandro, Alex Mineiro, era muito forte. Gostaria que você falasse um pouco dessa transição e o papel do Cleberson nela. O Cleberson encantou todo mundo, a gente reviu aí a final da Copa do Mundo 2002, Brasil e Alemanha. O Cleberson jogou muita bola aquele dia e 2001 não foi diferente. Era uma peça importantíssima para esse estilo de jogo do Atlético, né? Nós tínhamos realmente uma saída muito forte para o ataque, principalmente pelo lado direito, né? O time que nos atacava e deixava espaço, invariavelmente, ele era pego no contrapé, porque a nossa transição ofensiva era muito rápida, talvez a nossa melhor arma. E você viu bem, o nosso lado direito era mais forte. Era mais forte porque o Alessandro tinha uma facilidade de apoio muito grande, o Alex jogava mais aberto por aquele lado, o Gabiru caía por aquele lado, tinha preferência por cair pela direita, e nós tínhamos o apoio do Cleberson, que vinha por ali, que jogava também pelo lado direito. Então, nós fazíamos quase que 4 jogadores ali naquele setor, e dali se criava as jogadas para a conclusão do Kleber lá dentro, do Fabiano entrando, de alguém entrando pelo meio. Então, a saída era muito forte, e era muito sincronizada isso. Você pegava a bola, você já enfiava no Alessandro, o Kleber, o Alex já vinha buscar ou abria, o Gabiru saía nas costas do Alex muitas vezes, e o Kleber só entrava no lugar do Gabiru. E aí ficava difícil o adversário marcar. Uma movimentação muito intensa, que dificultava bastante a marcação dos adversários. E o campeonato todo foi assim. E havia variantes. Às vezes, quem caía lá no fundo era o Cleberson, o Gabiru entrava por dentro, o Alex entrava por dentro, abria o Gabiru ponta, às vezes o Alessandro fazia esse ponta de fundo.
Então, era uma movimentação muito intensa naquele lado direito. Havia um sincronismo muito bom por ali. Agora, isso era feito numa velocidade muito grande. Essa transição era muito rápida. Chegava todo mundo junto, praticamente, na frente. Perfeito, perfeito. Geninho, para fechar, duas questões. Eu queria que você colocasse, na sua opinião, qual foi o maior jogo daquele time, qual jogo que você falou assim, cara, que é isso? Esse time tá voando mesmo. E falasse um pouquinho sobre Alex Mineiro e Kleber. Hoje, raramente nós temos aí uma dupla de ataque. Eu acho difícil definir qual foi o nosso melhor jogo. Nós tivemos grandes jogos. Nós tivemos uma vitória contra o Inter no Beira-Rio, que foi excepcional. Nós tivemos uma virada de jogo contra o Bahia, jogando na Arena. Nós perdíamos de 3-1, faltavam 15 minutos. Nós viramos esse jogo de 3-1 para 6-3. Então, foi um jogo excepcional, um jogo completamente diferente de tudo. Agora, nós fizemos um grande jogo, na minha opinião, que foi um jogo decisivo contra o São Paulo. Primeiro jogo do mata-mata. Nós jogávamos contra uma equipe que tinha um know-how muito grande. Na decisão, ia para ganhar. E nós sabíamos que aquele jogo ia nos dar passagem para tentar ambicionar realmente o título. E eu acho uma partida excepcional. Uma movimentação tecnicamente muito superior. E o Kleber com um sentido de fazer gol, um faro de fazer gol, que a gente vê muito pouco por aí. Tá? O Kleber tinha mais ou menos esse faro do gol que tem hoje o Gabigol, pega e bate, chuta com a direita, chuta com a esquerda, chuta com ângulo, sem ângulo. Ele fez um gol nesse jogo de 6 contra o Bahia que ninguém acredita. A bola ia, se ela pinga, ela saía do campo. Ele bateu, ela fez a curva e entrou. Ele acreditava que a bola podia entrar. Ele chutava de qualquer jeito, ele estava toda hora dentro da área, ele batia de direita, batia de esquerda. Então, eles se contavam. Foi uma das melhores dupla de área que eu tive nesses quase 50 anos de futebol, e 30 como treinador, talvez a melhor dupla de área que eu vi jogar. Né? Claro, não vamos voltar lá atrás, ser saudosista de falar em Pelé, Coutinho, essas coisas todas, Romário e Bebeto, porque aí nós vamos estar falando num nível também altíssimo. Mas dos times que eu dirigi, vou falar dos times que eu dirigi, foi a melhor dupla de área com a qual eu trabalhei. Legal, muito legal a resposta. Geninho, a gente agradece demais a tua participação, né? Todo o esforço aí, a gente conseguiu fazer esse material em 2 dias diferentes. Um abraço, muito obrigado, e o teu nome está eternizado no Atlético Paranaense por tudo que aconteceu naquele ano, não só em 2001, né? Pelas outras passagens também. Obrigado, Geninho. Bom, então estamos fechando, né, esse capítulo, esse primeiro episódio da série que tem continuidade na semana que vem, lembrando os títulos brasileiros de Atlético de Curitiba, claro, né? A nossa inspiração aí, sem dúvida nenhuma, é a RPC, que está transmitindo esses jogos, fazendo um trabalho muito bacana de recuperação da história, e aí a gente está aproveitando esse gancho para debater como aqueles times jogavam. E o desafio na próxima semana não é simples. A gente vai falar do Coritiba. Daniel Piva não era nem nascido. Não era nem nascido. Eu não era nascido, nasci alguns meses depois, mas, claro, a gente vai trazer como aquele time jogava e com o personagem, falando, nos contando sobre como era o Coritiba histórico de 85. Já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa a notificação ativada, esse vídeo aí fica disponível, né? Uma relíquia, Geninho contando como funcionava aquele Atlético de 2001. Valeu, Piva! E Gui, vale a galera aí rever esses jogos que o Geninho citou aí, esse 6-3 no Bahia, e vale procurar os gols, o 2-1 São Paulo, são jogaços aí. Muito legal escutar o Geninho, agradecer demais ele, cara, é gente fina demais, campeão brasileiro, dos maiores da história do Atlético. Vou nem entrar na discussão se é o maior ou não, por causa do conto do Thiago Nunes, mas sem dúvida alguma aí, um nome marcante, que gente fina aí da maior qualidade. Então, muito obrigado, Geninho. Todo o esforço aí, eu espero que o conteúdo tenha ficado bem legal e para a galera atleticana curtir em casa. Cara, isso é uma relíquia. A gente voltou para dentro do vestiário do Atlético para trazer exatamente como aquele time jogava. Daqui uns anos, quando todo mundo quiser lembrar da boca do Geninho, dá para lembrar vendo e ouvindo esse vídeo. Valeu, gente. Até a próxima.